Sound of Freedom. Os filhos de Deus não estão à venda. Qual é a verdade por trás desse filme? Quem é o herói? Como o improvável sucesso de bilheteria se tornou manchete global de um dia para o outro, nos mesmos veículos que ignoraram sua existência? Quem é Tim Ballard? A Disney tentou mesmo esconder esse filme? O que o ator da Paixão de Cristo fez para irritar tantos jornalistas? Nesse especial event, você vai mergulhar em uma investigação extrema e uma linha do tempo detalhada, com todos os eventos, mentiras e segredos envolvendo Sound of Freedom. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em um episódio especial da série Na Mira. Esse é um especial event, ou seja, é uma peça investigativa. Constantemente eu venho produzindo peças investigativas aqui no canal. A mais recente, que eu vou deixar até o link fixado aqui no primeiro comentário, é essa família LGBT do terror, que adotou 2 irmãos, e esse caso é abominável do começo ao fim, então você pode conferir assim que terminar esse vídeo. Quando eu produzo peças investigativas, são casos que requerem um pouco mais de atenção, detalhes, uma linha do tempo bem fortificada para contar tudo e não deixar passar nada. E quem conhece meu trabalho aqui sabe muito bem o quanto material eu já produzi. Eu sempre priorizo os fatos, e os fatos é o que vai prevalecer nesses vídeos. No final eu vou fazer a minha análise, trazendo a minha opinião. Um ponto muito importante que eu preciso avisar agora é que quando você for comentar, por favor, evite usar palavras sensíveis. Se você tiver que usar, você precisa censurar. Então você vai trocar a letra pelo número, o A pelo arroba e por aí vai. Por favor. Se tiver algum comentário usando palavras que não podem ser ditas, escritas, eu vou ter que deletar, porque o YouTube fica muito em cima em relação a isso. Então, nós não podemos mais tolerar nenhum tipo de comentário que use essas palavras, pois isso acaba prejudicando a mim, que estou aqui fazendo vídeo para vocês. A minha trajetória envolvendo o filme eu também vou contar no final. Eu conheço esse filme bem antes disso tudo começar, então nós vamos por partes, e o ponto de partida vai ser a pessoa que inspirou o enredo desse filme. O personagem principal do filme Sound of Freedom, ou Som da Liberdade em português, em tradução literal. E nós vamos começar esse episódio agora. Em uma manhã quente de março, um americano chamado Paul estava na varanda de uma ampla mansão de estuque em Acapulco, no México. À distância, o sol da primavera brilhava no porto da cidade, aninhado entre icônicas praias de areia branca e picos exuberantes. Acapulco é quieta, relativamente falando, de qualquer maneira, e apanhada na mira horrível da guerra às substâncias ilícitas do país. Uma cidade que antes fervia com navios de cruzeiro e quebra-molas, agora tinha a ignominiosa distinção de ser a capital do homicídio do México. Apenas em 2014, 590 pessoas foram ceifadas ali. O cofundador de um fundo de investimento imobiliário multibilionário, Paul, estava à beira da meia-idade. O seu cabelo curto e grisalho estava cheio de gel e ele usava uma camisa azul clara, óculos escuros e um relógio de Brilliant, da edição de Bentley. E ele tinha vindo do sul da fronteira para tirar proveito do ponto fraco de Acapulco. Ele não estava atrás de propriedades ou substâncias ilícitas, no entanto. Ele estava procurando relações íntimas com garotas menores de idade. Lá embaixo, uma dúzia de outros gringos estavam espalhados pela piscina infinita, intocada da mansão. Uma mistura de associados e os imponentes destacamentos de segurança do Paul. Ex-militares enormes, em tons de Oakley, e eles bebiam cervejas e mascavam charutos. No parapeito da sacada, o Paul, cuidadosamente, estava posicionando um iPhone contra uma garrafa de vinho para que pudesse ver a imagem ao vivo de um amigo do Vale do Silício. A transmissão estava acontecendo pelo FaceTime, porque esse amigo queria assistir
o show sinistro. E ele diz então para o amigo: eu tenho que me desculpar, só vem 2 garotas. Pouco depois do meio-dia, as meninas chegaram. Elas tinham cabelos longos, escuros e estavam espremidas em vestidos sem alças. Elas foram então levadas para o quintal onde estava Mário, o cafetão atarracado e sombrio. Os homens ao redor da piscina gritavam: Ei! Ei, Super Mario! E as meninas cumprimentavam os gringos com beijos na bochecha e cambaleavam de salto alto até uma sala arejada ao lado do gramado. Lá, um guarda de segurança, de braços grossos e um bigode loiro caído, se apresentou como Brian e expressou algumas preocupações ao cafetão. O Paul e a sua comitiva pegaram algumas garotas meses atrás, mas quando o meu chefe começou a tocá-las, elas enlouqueceram. Se acontecer de novo, eu estou demitido. Então eu quero te perguntar, essas garotas vão fazer de tudo? E aí ele começa a nomear as atividades que essas meninas teriam que fazer. E o cafetão responde: depende do tamanho do Paul. E ele insiste: olha, não se preocupe, as garotas estão no jogo. Então Brian se vira para uma delas e pergunta: quantos anos você tem? Ia cumprir 16, ou seja, ela tinha quase 16 anos. Em uma mesa de ferro forjado no pátio, os detalhes finais estavam sendo discutidos, enquanto Paul e o observador do Vale do Silício assistem de cima. $1.000 seriam pagos por cada garota e metade seria adiantado e metade depois de todos os envolvimentos. E haveria mais uma gorjeta para qualquer tipo de problema que o Mário teve que enfrentar para chegar até ali. Aí o Brian disse assim ao Mário: você é igual a nós. Você não tem medo de se sujar um pouco de vez em quando. Então, 2 flashbangs explodem na rua fora da mansão. Os estalos ecoam francamente ao redor da piscina. Por um momento, ninguém realmente parece notar. Mas então mais de 2 dúzias de policiais em trajes pretos da SWAT chegam ao pátio. Abaixo! Abaixe-se! E eles vão gritando com seus rifles de assalto levantados. Uma segunda coluna vem por uma entrada lateral logo abaixo do nariz do Paul. E o rosto desses agentes estavam escondidos atrás das balaclavas. E o Brian começa a gritar enquanto cai no chão: você está trabalhando com a polícia, não é, Mário? Você está demitido! Vocês estão todos demitidos! Com o rosto impassível, o Mário escorrega de sua cadeira e desliza de barriga para baixo. Um policial agarra seu braço e o arrasta para o meio da grama antes de revistá-lo. As meninas agora estavam deitadas no chão da sala onde foram deixadas, e elas estavam com as mãos sobre a cabeça. Uma delas começa a chorar baixinho, e uma assistente social que coopera com os policiais chega ao lado delas, avisando que elas não estão em apuros. Terminada a diversão horrenda, os americanos são levados sem algemas para um cômodo do andar térreo da casa. Arrancado de seu poleiro, Paul está entre os últimos a serem puxados para dentro. E ele diz: então é aqui que eles vão nos interrogar? Mas é uma pergunta inexpressiva. O Paul sorri e alguns dos outros americanos riem. O clima na sala se afrouxa rapidamente. Tudo era uma armação e os homens respiram em paz, aliviados que tudo ocorreu conforme planejado. E o Brian até pergunta: vocês viram o rosto do Mário? Esses caras vão ficar na cadeia por muito tempo. Mas o Brian não é um guarda de segurança. O Brian nem se chamava realmente Brian. O nome dele era Tim Ballard. Ele é o fundador da Operation Underground Road, ou em português, Operação Ferrovia Subterrânea, ou em sigla a OR. Uma organização com sede nos Estados Unidos que se disfarça para resgatar menores forçados ao comércio íntimo. A viagem em Acapulco foi a primeira excursão do grupo no México. No total, 3 pessoas, incluindo Mário, foram presos.
e eles estavam enfrentando sentenças de prisão de até 25 anos. Paul, um membro da equipe da OR, que mantém sua identidade real privada para proteger seu disfarce, disse: "Foi incrível. O executivo que estava no FaceTime realmente trabalha em uma empresa de tecnologia e ele havia doado dinheiro para que aquela operação pudesse acontecer. E ele disse: eu vou financiar outra." Na época, o Tim disse: "Isso não vai acabar. Queremos resgatar milhares e milhares." A polícia mexicana acabou de ver como esse tipo de operação pode acontecer, sendo realizadas por eles próprios. Depois que o Mário e as meninas foram removidas da mansão, os americanos se amontoaram em caminhões de polícia, caminhões que estavam em fila para levá-los ao aeroporto de Acapulco. Um avião particular emprestado estava esperando na pista. O Tim e o Paul tinham que comparecer a um jantar em León, que estava sendo oferecido pelo ex-presidente mexicano Vicente Fox, e eles já estavam atrasados. O tráfico humano é uma das empresas criminosas que mais crescem no mundo, de acordo com as Nações Unidas, a ONU. Números precisos são sempre difíceis de obter, dados os desafios inerentes à coleta de dados sobre atividades ilegais. Mas de acordo com estimativas da Organização Internacional do Trabalho, essa indústria é uma indústria de 150 bilhões que afeta 20 milhões de pessoas em todo o mundo, quase um quarto das quais são comercializadas para fins íntimos. Alguns jovens são detidos ou vivem em bordéis, enquanto outros são forçados a cair nas mãos de redes criminosas internacionais e muitas vezes são comercializados por parentes em busca de dinheiro. O que normalmente une suas histórias é a pobreza. Os cafetões ou redes de traficantes geralmente visam pessoas pobres, isoladas e fracas. E esforços para eliminar esses eventos tiveram apoio proeminente nos Estados Unidos por cerca de 20 anos, desde que variados grupos como feministas que se opõem ao trabalho íntimo, políticos de ambos os partidos políticos e cristãos de direita ou direita religiosa, como se chama nos Estados Unidos, se uniram à causa para derrotar a escravidão moderna. Então, em 2003, 3 anos depois que o Congresso aprovou a Lei de Proteção às Vítimas do Tráfico e da Violência, que estabeleceu novas leis contra esses eventos e também direitos para essas vítimas, o presidente George W. Bush chamou o tráfico de mal especial em um discurso à Assembleia Geral da ONU. Respondendo ao apelo por uma cruzada moral, um punhado de organizações privadas adotou o que é hoje amplamente conhecido como estratégia de invasão e resgate. Identificar onde as pessoas estão sendo vendidas para essas atividades e então enviar a polícia para retirá-las e prender os indivíduos por trás dessas circunstâncias. Entre os grupos que usam esse método está a Justiça Missão Internacional, uma organização legal cristã com sede em Washington, D.C., com a presença em 11 países, e eles já resgataram inúmeras pessoas. E o FBI, que também usa esse mesmo modelo, disse que as suas apreensões salvaram mais de 3.600 menores desde 2003. Nesse ponto, a OR era um novo operador nesse campo. Como agente da CIA, o Tim Ballard havia sido treinado para combater o terrorismo. Então ele ficou surpreso quando seu chefe solicitou especificamente que ele ajudasse a formar uma unidade de crimes infantis. E ele disse: não, essa é a única coisa que eu não vou fazer, porque essa é a pior coisa que alguém pode ver. Ele disse: quem sabe como isso vai me afetar? Só que o chefe do Tim insistiu que a fé dele como membro do Santos dos Últimos Dias, a Igreja Mormon, ajudaria a fortalecê-lo contra os crimes horríveis que ele enfrentaria. E ele sentiu, no caso o chefe do Tim, que essa formação religiosa seria uma proteção para ele. Então, depois de jejuar e orar com a sua esposa Catherine, o casal sentiu fortemente que a resposta era sim, que o Tim deveria aceitar. E a razão pelo qual ele tinha dito não no início seria agora a mesma razão pelo qual ele tomaria a decisão de dizer sim, porque o Tim já tinha filhos.
O Tim cresceu no sul da Califórnia. Ele era o segundo de 6 filhos e o seu pai trabalhava no mercado imobiliário e a sua mãe ensinava piano. E ele sempre quis ser um agente especial, mas ele nunca pensou em crimes infantis. Então tudo isso mudou no início dos anos 2000 e ele assumiu o papel de predador ou de traficante de menores. Essa é a única atribuição que os agentes federais podem recusar, porque pode ser muito traumática. O primeiro caso importante dele ocorreu no início de julho de 2006. Um funcionário da alfândega na fronteira de Calexico teve um mau pressentimento sobre um carro dirigido por um empreiteiro californiano de 62 anos chamado Ear Buchanan, com um menino de 5 anos no colo. Uma busca revelou uma fita de vídeo íntima, estrelada pelo próprio Ear. O agente havia colocado a fita cassete e ali estava aquele homem, fazendo coisas indescritíveis com o garoto. Então o Tim foi enviado para interrogar o Ear e falar com o menino. Assim que o Tim subiu as escadas, o garoto pulou em seus braços e o segurou firmemente. E ele estava comprimindo o seu corpo e disse assim ao Tim: "Eu não pertenço a esse lugar." O menino havia sido violado da pior maneira possível. Só que a partir daí a história piora. Eles acabaram descobrindo que o Ear era um empreiteiro rico que alugou uma fileira de casas em favelas para imigrantes mexicanos. A maior parte desses mexicanos estavam nos Estados Unidos ilegalmente. Então, o Ear permitia que eles vivessem nas suas propriedades sem pagar aluguel, se deixassem os seus filhos ficarem com ele nos fins de semana. Os investigadores acreditavam que o menino, a irmã dele, estavam entre uma dúzia de menores que o Ear estava fazendo coisas tenebrosas. Depois que ele trabalhou nesse caso por 48 horas seguidas, ele chegou em casa, ele entrou pela porta e desmaiou nos braços da esposa. Ele chorou muito aquela noite e voltou a duvidar se conseguiria suportar o fardo emocional, psicológico e espiritual. E ele disse: "Eu não posso fazer isso, esses menores estão sendo sequestrados, estão sendo violados." Sabe, não tem nada pior na Terra do que ver isso. Isso é nojento, é repugnante. Eu não vou conseguir olhar para os nossos filhos, ver esses menores e não ter pesadelos. Mas ainda assim o Tim sentiu uma poderosa confirmação de que era isso que ele deveria fazer. E ele fez um compromisso com Deus e com aquele garotinho que faria tudo o que pudesse, mesmo que isso tirasse sua vida. Então foi exatamente isso que ele fez nos 12 anos seguintes. Mas depois de tanto tempo, o Tim ficou frustrado com a burocracia. Enquanto ele trabalhava no exterior, ele poderia encontrar menores que estavam sendo vendidos para o comércio íntimo, mas se aquilo não tivesse conexão com os Estados Unidos, ou seja, se não fosse um comprador americano, e se o caso nunca chegasse a um tribunal americano por razões jurisdicionais ou outros fatores, ele não poderia prosseguir o caso. O Tim disse: "Eu não culpo o governo, porque é assim que as coisas funcionam." Então a frustração do Tim ficou um pouco maior porque foi ficando insuportável quando ele se infiltrava em redes que tinham menores e ele tinha que deixar essas vítimas inocentes para trás. Ele teve casos em que sabia onde os menores estavam, mas não foi autorizado a retirar esses menores. Essa parte do caso não tinha conexão com os Estados Unidos. Ele não estava aguentando mais. Ele teve experiências muito fortes e muito profundas que passaram a deixar claro para ele que ele deveria fazer algo mais nesse campo. E ele começou a sentir fortemente que a sua família precisava deixar a Califórnia e se mudar para Utah. Mas eles não tinham ideia de por que deveriam ir. Ele e a Catherine não sabiam o que poderia acontecer a seguir. Então, eles estavam orando em busca de orientação e
o Tim descreveu como um download espiritual. Ele recebeu uma resposta clara e inegável: encontre menores perdidos. E ele disse: ou eu faço isso, ou a outra opção será enfrentar o meu Criador um dia e dizer a ele o porquê eu não fiz isso. E ele não sabia como, mas ele passou a ter certeza que algo em Utah levaria a isso. Então ele partiu por conta própria. Não foi uma decisão fácil, sair da carreira com aposentadoria e renda garantida, mas a família se mudou para Utah no verão de 2012 e logo tudo se encaixou para o Tim. Ele fundou a OR e, claro, antes de sair do governo, ele havia ligado para todos os seus contatos em outros países e perguntou se eles ainda o deixariam entrar e operar de forma privada, e todos disseram que sim. E nesse ponto, o Tim já tinha 6 filhos. E ele montou, então, uma equipe de ex-fuzileiros navais, ex-agentes da CIA e outros agentes com habilidades únicas. O resultado era um pequeno grupo de agentes independentes que poderiam montar operações em qualquer lugar do mundo. E apesar de não saber de onde viria o dinheiro, o networking e o boca a boca rapidamente resultaram em doações suficientes para iniciar as operações em janeiro de 2014. Mesmo quando o dinheiro estava caindo, o Tim ainda sentia aquele frio. E ele até diz que tinha sentimentos como o do personagem bíblico Jonas, que é muito conhecido porque fugiu de um chamado de Deus e acabou parando no ventre de um grande peixe. E ele disse: eu ainda queria correr e me esconder, mas chegou ao ponto em que, por mais difícil que fosse percorrer aquele caminho desconhecido, não tomá-lo se tornava ainda mais assustador. O Tim disse que a crença religiosa não era um requisito para ingressar na OR, mas ele observou que os membros da equipe frequentemente oravam juntos antes das operações. E ele disse: olha, se tiver alguém que não se sente confortável em orar, provavelmente não vai se sentir confortável trabalhando conosco. Só que em 2015, a OR tinha uma equipe de 12 pessoas em tempo integral e um grupo de voluntários treinados, a maioria deles mormons, e eles incluíam ex-militares e oficiais de inteligência, enfermeiros e médicos do exército, policiais e instrutores de artes marciais. A partir de pequenos escritórios em Salt Lake City, Dallas e Ennis, na Califórnia, a OR coordenou mais de uma dúzia de excursões na América Latina e no Caribe. Naquele ponto, eles salvaram pelo menos 250 vítimas dessas organizações criminosas, incluindo 123, das quais 55 eram menores, em 3 operações coordenadas na Colômbia em outubro de 2014. Simultaneamente, a OR estava causando impacto ao ampliar o drama de suas táticas e as maneiras pelas quais as pessoas podiam apoiar a causa do grupo sem nunca entrar em um bordel ou qualquer coisa do tipo. Eles elaboraram a campanha Dê um Lincoln e Salve um Escravo. A campanha Dê um Lincoln, Salve um Escravo da organização, que como termo ferrovia subterrânea evocava noções nobres dos esforços anti-escravistas do século XIX e também pedia às pessoas que se tornassem abolicionistas se doassem $5 por mês. Os apoiadores podiam se inscrever para receber alertas de mensagens de texto quando menores fossem salvos. Se fossem grandes financiadores, podiam conseguir assentos na primeira fila, como, por exemplo, aquele executivo do FaceTime que acompanhou a operação. Ele havia doado mais de $40 mil. Naquele ponto, Jerry Gower, o diretor de operações da OR, havia anunciado que a organização já havia arrecadado quase 5 milhões desde a sua fundação. Celebridades, muitas das quais eram mormons, também estavam embarcando. Larry Holden, estrela de The Walking Dead, Chelsea Hector, do Dançando com as Estrelas, no reality show da ABC, participaram desses ataques. E até mesmo o procurador-geral de Utah, Sean Hayes, foi disfarçado com o grupo. E aí, em março de 2015, a OR anunciou a sua fusão com a Elizabeth Smart Foundation, uma ONG de proteção a menores administrada pela família da jovem mormon, que é muito conhecida porque foi sequestrada em Utah quando tinha apenas 14 anos e mantida em cativeiro por 9 meses. Aí agora também nós temos outros pontos. A OR começou a crescer e ficar conhecida. Mais e mais pessoas estavam ouvindo falar da organização. Nisso, um experiente diretor de documentário chamado Nick Nathan, que inclusive já havia vencido vários prêmios Emmy regional, havia se interessado e passou a produzir um documentário sobre o trabalho da OR. O produtor, vencedor do Oscar, Jared Mullen, também produziu um documentário sobre a OR e estava fazendo várias capturas das suas operações. Então a equipe
de documentários passou por um tempo a acompanhar as missões da organização. E aí, nesse meio tempo, um site chamado Vice News começou a produzir matérias para tentar difamar a OR. E essa empresa de mídia que produzia documentários e também era pró-Barack Obama, e vocês já vão entender a parte em que o Obama chega aqui, passou a fazer matérias em sequências atacando a OR com informações que eles não tinham provas, mas muitas coisas com base em fontes anônimas. E então eles tentaram também trazer especialistas para dizer que aquelas operações não eram especificamente saudáveis, que essas vítimas resgatadas não tinham muito a ganhar. Isso chegou a ser escrito em uma dessas reportagens. Ao mesmo tempo, um outro site que se considera uma revista online, Stage, também com a mesma inclinação política, tentou criticar a OR e especificamente os seus documentários. Aí o Stage começou a fazer resenhas sobre os documentários, criticando absolutamente tudo. Eles chegaram a dizer que essas capturas que estavam sendo filmadas pareciam especificamente propostas para usar em reality shows e que provavelmente estavam traumatizando mais os menores que estavam envolvidos. E nesse ponto aqui, o escândalo de Jeffrey, da ilha, ainda não tinha vindo à tona. O ano era 2016, Barack Obama ainda era presidente, Hillary Clinton havia vencido as primárias democratas e então era e é esposa do Bill Clinton, que havia sido presidente dos Estados Unidos na década de 90. O Bill Clinton, como viria à tona depois, teve vários encontros e foi várias vezes para a ilha do Jeffrey. Só que antes disso tudo vinha à tona, o Departamento de Justiça enviou um e-mail aos seus membros e a outras organizações e autoridades federais, dizendo assim: não se envolvam, não se liem ou apoiem operações com a OR. E aí, em seguida, eles também entraram em contato com as autoridades policiais estaduais e locais, dizendo assim: nenhum grupo de força-tarefa deve fazer parceria com a OR ou fornecer à OR quaisquer recursos, equipamentos, pessoal e treinamento. 4 dias após a operação em Acapulco, o Tim estava sentado em uma cadeira de praia de plástico em uma praia em Sosúa, uma cidade na costa norte da República Dominicana. Era fim de manhã e atrás dele havia uma faixa de restaurantes para turistas e lojas de presentes. Em outra cadeira próxima, Dutch Turley, um ex-CEO da Marinha de 1,80 m e mais de 100 kg, estava sendo atendido por uma pedicure por $10. Era uma mulher que tinha um cabelo tingido de ruivo e carregava um pequeno kit de unhas em um balde para cima e para baixo na praia. A cena preguiçosa escondia um passo inicial no próximo ataque da OR. Os homens estavam esperando por 2 jovens negociantes dominicanos que no dia anterior haviam prometido que poderiam entregar meninas. E talvez até mesmo algumas com apenas 12 anos. Os homens então chegam e eles estão vestindo bermudas, um estava usando um boné dos Lakers. E aí, parados ali perto do surf caribenho, eles dizem ao Tim e ao Dutch que tinham fotos das adolescentes em oferta. E eles falam: olha, eu sei que vocês são turistas, mas não podem ter câmeras, porque é muito arriscado deixar as evidências saírem de cena. Aí no final eles prometem levar as 13 garotas para uma festa no dia seguinte. O disfarce da operação. A armadilha de Sosúa está seguindo o padrão usual da OR nesse ponto, porque a primeira fase era encontrar um governo em um país com altos índices de atividades como essa, e no caso o governo teria que estar disposto a cooperar com o grupo. Os membros da equipe da OR procuram pessoas que conhecem suas vidas anteriores como agentes e soldados, como policiais, promotores, autoridades locais com quem já tinham algum contato, ou então mesmo eram amigos, e pessoas que ainda representam o Departamento do Estado, pessoas que têm poder e conhecem o território. Na República Dominicana, o grupo conseguiu um memorando de entendimento com a Polícia Federal antes de começar a trabalhar. Esse trabalho é feito pelo que a OR chama de equipe de salto. Aí o Tim coordena viagens e incorpora identidades falsas conforme o necessário.
E o Paul estava interpretando o Homem do Dinheiro. E para que ninguém o questionasse, ele havia criado uma identidade especial e elaborada online. Uma identidade completa, com um perfil no Facebook, com fotos de iates, jatos particulares, tudo para anunciar sua luxuosa vida de playboy. O Dutch lida com os detalhes táticos, quem vai aonde e quando durante as excursões. E ele também escolhe pessoas que vão poder agir com músculos se a coisa sair do controle. O Matt Osborne, vice-presidente sênior de resgate e reabilitação da OR, é encarregado de atuar como principal contato com as autoridades locais. Depois é a Krista Henkert, uma instrutora de crossfit alta, loira e dona de uma academia no subúrbio de Salt Lake City, que faz o papel de aparadora. Ela fala com as meninas quando as armadilhas estão acontecendo. Ela dá doces, ela joga, ela brinca, ela faz o que for necessário para manter as meninas distraídas. Nessa operação, os documentaristas estavam presentes, a equipe de filmagem também estava a reboque, os cinegrafistas filmavam a equipe de salto usando lentes escondidas em mochilas, garrafas de água e óculos de sol. E o esquema permanecia o mesmo. Os agentes andavam pelas ruas de qualquer cidade ou vila que seja seu alvo mais recente e se apresentam como clientes íntimos em potencial. Então eles vão a bares, conversam com negociadores, explicam que vão dar uma festa e querem fazer um acordo que satisfaça os desejos do seu chefe. Às vezes, o próprio Paul saía à procura desses negociadores e aí ele gastava dinheiro, comprava bebidas para estranhos e dizia que queria muitas parceiras particularmente exóticas, que nesse meio significava especificamente garotas menores de idade. E é claro, o grupo tomava cuidado para não prender nenhum alvo em potencial. E em Souza, a equipe de salto vasculhou as praias e o distrito da Luz Vermelha local, repleto de americanos e europeus desalinhados na cidade, procurando por menores. O time contou que algum cara quase sempre vinha até eles e perguntavam: "Vocês querem alguma coisa? Vocês estão procurando um pouco de fumaça? Talvez uma menina?" E teve uma situação que uma mulher em um restaurante de beira de estrada até ofereceu sua filha e alegou que ela tinha 17 anos e que ainda tinha 5 amigas da filha. A idade de consentimento na República Dominicana é de 18. Essas meninas vestiam, ou melhor, eram vestidas com tops e maquiagem pesada, e as meninas sorriram para o Matt enquanto ele fingia estar gostando de vê-las daquela maneira. O objetivo naquela operação era levar o maior número possível de menores ao local de uma apreensão. Então, na noite anterior à festa da OR em Souza, 7 pessoas, incluindo os rapazes da praia, disseram que podiam trazer mais de 26 meninas para o Paul e os seus amigos. Aí a OR alugou 2 casas, uma para a falsa celebração e a outra do outro lado da rua como esconderijo para policiais. Ambos são modernos, todos de pedra e vidro, e ficam em um condomínio fechado e elegante a uma curta distância de carro da praia. A equipe do documentário colocou cuidadosamente mais de 20 câmeras em toda a festa. A polícia costumava usar essa filmagem como prova legal. Cerca de $7.000 em dinheiro eram meticulosamente colocados em uma cama e fotografados antes de serem divididos em envelopes para cada negociador. E aí, para os preparativos finais, os policiais e membros do Ministério Público local paravam. E a logística então era explicada. Olha, alguns policiais vão entrar pela entrada da garagem, enquanto outros entrarão pela porta lateral da cozinha. As pistas para a invasão vão ser uma mensagem de texto de um policial dominicano disfarçado, trabalhando ao lado da OR, quando o time gritar as palavras "traga o vinho". O promotor que julgaria o caso contra aquelas pessoas também estava satisfeito. E um contato da Embaixada dos Estados Unidos veio inspecionar a configuração e advertiu: lembre a todos para manter a cara séria. Os críticos, no entanto, são rápidos em separar reivindicações de triunfo. Jane Chung, que ministra cursos sobre
essa situação na Faculdade de Direito da Universidade Americana de Washington, disse o seguinte: os detratores, incluindo muitos defensores da saúde e dos direitos humanos, como eu, argumentam que os resgates são tão bons quanto a sua capacidade de realmente melhorar vidas. Só que muitas vezes eles fazem o oposto. O apelo do resgate é que é um final feliz, mas não é. É uma vida muito difícil. O Tim já estava ciente das críticas que atormentam todas as organizações do ramo. E na época ele falou: olha, eu não quero que a OR seja caracterizada como um grupo de vigilantes. E ele disse: nossa organização tem um relacionamento forte com os seus parceiros policiais, com as suas missões que visam dar exemplos para operações futuras. E ele disse: nós também estamos desenvolvendo um software que pode sinalizar viajantes internacionais cujos computadores são conhecidos por terem baixado material íntimo infantil. Isso, no caso, era uma ferramenta que poderia ajudar as autoridades estrangeiras a intervir antes mesmo que os clientes chegassem aos negociadores. O diretor da OR falou: olha, nós estamos sim preocupados com os cuidados posteriores e nós nos relacionamos rotineiramente com as entidades locais que podem ajudar os menores reunidos durante essas batidas. E ele falou também que esperava que os recursos da Elizabeth Smart Foundation fornecessem a esses grupos um guia de melhores práticas e financiamento. Em algumas situações, a própria OR resolveu o problema por conta própria. Após a apreensão em Acapulco, que foi muito maior do que o previsto, e uma das duas meninas salvas não era menor de idade, a OR decidiu cuidar das necessidades financeiras da jovem de quase 16 anos. Ela foi colocada em um abrigo na Cidade do México e queria ser esteticista. Então foi estimado que a OR forneceria $20 mil arrecadados nos próximos anos, ou seja, ao longo dos anos, para o seu cuidado e educação. Ele disse: nos pequenos resgates você não consegue tantos, mas você pode realmente fazer a diferença na vida de uma garota como essa. No dia desse ataque, naquela operação na praia, várias adolescentes chegaram em uma caravana de vans, ônibus e SUVs na casa alugada para a festa falsa. Alguns vieram de lugares tão distantes como Santo Domingo, capital da República Dominicana. A cidade fica a 125 milhas de distância na costa oposta do país. As meninas estavam com vestidos coloridos e estavam em volta da piscina do quintal conversando nervosamente. A certa altura, todas elas começaram a cantar. A Krista Reichert, a aparadora da OR, disse às meninas que era o aniversário dela. Uma maneira de manter as meninas ocupadas enquanto atrás da porta de vidro deslizante, outros agentes negociavam o acordo do dia. Para aumentar a mentira, o convés foi decorado com balões rosa e amarelo. E os gringos passeavam bebendo Red Bull derramado em garrafas de cerveja. A Krista se elevou sobre as adolescentes, conduzindo o canto com as mãos. Enquanto as meninas cantavam Muitos Anos Feliz em espanhol, o refrão atingiu um pico desafinado quando elas cantaram Desejamos Maria, que era o nome falso que a Krista estava usando naquele dia, Muitos Anos Feliz. E as meninas estavam reunidas em um arco, então elas explodiram em aplausos. Aí as meninas e a Krista começam a tirar selfies. O Tim e a polícia dominicana disfarçada entregam dinheiro aos negociadores e então o Tim grita para os seus associados: Vindo! E um dos policiais dispara esse sinal de mensagem de texto. Então o que acontece a seguir é muito parecido com o que aconteceu em Acapulco. Os americanos fingem estar chocados quando os policiais entram correndo, as adolescentes imediatamente começam a chorar e os negociadores que estavam rindo de sua boa sorte ficam pasmos. Em seguida, os americanos e os policiais se cumprimentam, mas a comemoração é mais uma vez efêmera. O time precisa chegar ao aeroporto para marcar o encontro nos Estados Unidos. Aí, enquanto o Tim pega as suas malas, um dos cinegrafistas pergunta se ele pode fazer um resumo rápido. Algumas das garotas estavam chorando no caminho para cá. Estas eram verdadeiramente meninas sendo levadas. Ele diz isso antes de retirar o seu fio oculto. Alguns membros da equipe ficam para trás, planejando passar a noite em um dos resorts espalhafatosos que pontilham
a República Dominicana. E eles saem de casa pouco depois do Tim, nos veículos que levaram as meninas para casa. As adolescentes foram todas encaminhadas ao CONANI e tiveram acesso a psicólogos do IGM. Só que menos de 3 semanas depois, essas meninas foram liberadas para suas famílias por ordem de um juiz. Esse tempo de 3 semanas é bem menor do que os 3 meses de cuidados direcionados que as organizações de reabilitação esperavam oferecer. Belle Barbo nasceu um pouco prematura, mas ainda saudável em um hospital romeno. Os médicos informaram falsamente a seus pais que ela tinha um problema cardíaco. Então, os seus pais, que eram fazendeiros pobres, que foram tratados como cidadãos de segunda classe, foram instruídos pelos médicos de que o seu bebê poderia ficar no hospital, mas que eles deveriam voltar para buscá-la em alguns dias. Obviamente, querendo que a filha vivesse, os pais cooperaram e foram embora. Quando os pais retornaram depois de alguns dias, eles foram informados de que sua bebê havia falecido. Mas antes dos pais arrasados saírem do hospital, alguém, talvez uma enfermeira, puxou os dois e disse: é uma mentira. A pessoa que contou chegou a compartilhar que o esquema era com o orfanato local que enviou a menina para ser adotada nos Estados Unidos. Apesar dos recursos limitadíssimos do casal, eles procuraram a filha e fizeram muitas orações. A família nunca parou de orar ou acreditar que Deus a traria de volta para eles, mas infelizmente eles não a encontraram. Enquanto isso, a Belle foi criada por uma família em Wisconsin e ela soube desde muito jovem que foi adotada na Romênia. A Belle então se separou da família adotiva e passou a morar em um condado de Washington. Com o incentivo dos amigos próximos, ela começou a procurar mais informações sobre seu passado. Ela fez um teste de DNA e rastreou sua herança até a Índia, Israel, Itália e outras partes da região do Mediterrâneo. Um amigo que também foi adotado no mesmo país indicou a Belle um grupo no Facebook que ajudava pessoas romenas adotadas a encontrar membros da família. O grupo, até aquele ponto, já tinha mais de 500 histórias de sucesso. Então ela disse a eles que a sua família era de Sadova, Romênia, o que ela sabia, e menos de 48 horas depois, eles encontraram a família biológica dela e disseram: eles estão na Itália. Por meio de uma série de conversas traduzidas pela internet, a Belle aprendeu sobre a vida do casal e como ela acabou nos Estados Unidos. Os seus pais biológicos ainda eram pessoas muito simples e altamente humildes. Ainda viviam sem água corrente, embora usassem um pouco de eletricidade. O que ficou evidente no caso dela foi que ela foi uma vítima de tráfico humano, o que levou ao envolvimento da OR quando a Belle decidiu pedir ajuda. O Tim já estava ciente desse tipo de esquema. Esses hospitais usam um sistema legítimo de orfanato, falsificam a certidão de nascimento, mandam o bebê para o orfanato em questão e com a adoção ganham muito dinheiro, cerca de 15 mil a 20 mil dólares por bebê. O Tim até falou, um recém-nascido é muito valioso. Enquanto ela e outras pessoas planejavam viajar para a Itália e conhecer a família, a organização decidiu contribuir com fundos para tornar o reencontro possível para todos os envolvidos. Um dos irmãos da Belle morava na Alemanha e não tinha dinheiro para fazer a viagem. Essa irmã em particular, que tinha cerca de 9 anos quando a sua irmãzinha Belle foi sequestrada do hospital, orava pelo retorno da Belle por 25 anos. O time disse na época: nós não aguentávamos a ideia de que essas irmãs não conseguiriam se reunir depois de um pesadelo de 25 anos por causa de dinheiro. Ela e sua família biológica já haviam se submetido a um teste de DNA para garantir que eram de fato parentes, e os testes confirmaram que sim. E então, em 14 de novembro de 2019, a Belle viajou para a Itália e estava a momentos de conhecer sua família biológica. O sentimento de antecipação a estava consumindo. E quando ela viu seus pais, ela voou para os braços de sua mãe em prantos. Lágrimas rolaram enquanto elas se abraçavam e choravam. E depois disso, foram mais longos abraços no pai e nos irmãos. Jessica Mas, diretora de cuidados posteriores da OR, disse: nem todos os casos têm um final feliz como esse.
Ela disse: olha, pela minha experiência, eu digo que a história da Belle é um verdadeiro milagre. Todo sobrevivente desse tipo de situação tem um caminho diferente. Vemos esses milagres com alguma frequência, mas infelizmente não são a maioria. Uma coisa que se destaca na Belle é a alegria, é a gratidão dela. E eu acho que todos podemos aprender com ela. O poder do estudo da genealogia e a sua coragem de permitir que outras pessoas fizessem essa jornada com ela. Essa moça é uma mulher incrível e ela não considera esse milagre levianamente. A Belle disse que era grata pelas pessoas e pela grande variedade de experiências que a levaram até aquele ponto. Com dezenas de ações e operações diferentes e variadas, a equipe do time teve um tremendo sucesso em dezenas de operações. Mas a maior conquista da operação ferroviária ocorreu em 11 de outubro de 2014, quando, em cooperação com o governo colombiano, eles executaram uma apreensão gigantesca de criminosos. Eles realizaram 3 operações com 1 hora de diferença em 3 cidades colombianas, em Cartagena, Armênia e Medellín. Ao todo, essas operações resultaram no resgate de 123 vítimas e na prisão de uma dezena de criminosos. Todos esses bandidos não estavam conectados, mas eles queriam derrubá-los ao mesmo tempo para manter o elemento surpresa, caso o boato se espalhasse. E o time, que já havia estado no Chile e até fala espanhol fluentemente, participou da operação de Cartagena, perto da costa da Ilhas Rosário. Em uma armação dramática, ele se passou por um papel clássico. O empresário americano que queria alugar uma casa de praia e dar uma festa elaborada para seus amigos, com meninas, para se divertirem. O Tim originalmente providenciou que os negociadores trouxessem 20 meninas por $300 cada. Quando ele soube que os negociadores queriam construir um hotel de atividades íntimas infantil na ilha, ele então viu a oportunidade de resgatar mais de 30 garotas. Então Tim pediu a um amigo do ramo imobiliário que se passasse por um potencial investidor. O nome falso desse magnata imobiliário, que não quis se identificar, era Mark, e ele podia falar por falar. Então o time e a equipe sabiam que ele seria perfeito para a missão. E aí, o time disse aos negociadores que eles teriam que mostrar números maiores antes que o Mark se interessasse em investir. Então esses indivíduos providenciaram para trazer todos os menores que tinham para a festa, mesmo aqueles que ainda estavam sendo arrumados ou preparados para a vida no comércio íntimo. Os cafetões colombianos mal podiam acreditar em tamanha sorte. No meio de todos esses menores, 4 eram meninas com apenas 11 anos de idade, que custavam $1000 cada. A garotada veio para a ilha de barco e o time estava sorridente e encharcado de cerveja com um boné de beisebol festejando. As câmeras estavam escondidas, rodando, e o dinheiro passando de mão em mão. E aí, um agente colombiano deu sinal para que a polícia entrasse em ação. Mas então, houve uma reviravolta inesperada. A polícia não invadiu. A estimativa era que a polícia deveria atacar a praia em 5 minutos, mas isso não aconteceu e eles... Gente, só se olhando, cadê a polícia? Então Mark, um magnata imobiliário, pensou: o que eu vou fazer agora? É hora da festa começar. Então, em um esforço para manter os sujeitos à mesa, ele começou a traçar um plano de negócios para o hotel. Ele pegou o papel, colocou ali e começou a falar o custo de cada menor. E aquilo ali era repugnante, era doentio para ele, mas estava funcionando. Todos aqueles homens estavam ali, uau, é isso mesmo, empolgados. E no final,
eles já estavam discutindo sobre quem receberia qual porcentagem. Mark já não tinha mais como enrolar. Então, depois de 45 minutos, 30 agentes colombianos chegaram à praia e invadiram a casa. Uma das partes mais difíceis para os agentes disfarçados é resistir ao impulso de comportar os menores e as meninas. Em vez disso, eles precisam permitir que as meninas acreditem que eles são predadores para manter a integridade da missão. Quando a queda acontece, eles são presos junto com os bandidos para não estragar o disfarce, não dá para sair revelando a todo mundo. Nesse caso, entretanto, alguém de fora da equipe disse às meninas que os operativos eram os mocinhos. E enquanto a equipe do time deixava a ilha, eles podiam ouvir as meninas torcendo, cantando e rindo. Foi muito emocionante para todos que estavam presentes. Os cafetões colombianos nunca souberam que os caras com quem eles estavam negociando sobre meninas puras de aluguel haviam realmente enchido suas garrafas de bebida alcoólica com água, depois de borrifar a cerveja por toda a roupa para fazer parecer que eles realmente estavam alcoolizados. Os lábios do Tim nunca tocaram em bebidas alcoólicas e ele diz que nunca o farão. 3 meses após a operação, o Tim voltou às ruas da Colômbia e começou a pedir aos negociadores locais que lhe vendessem uma menina para passar a noite. E aí, eles disseram, cara, você não tá sabendo? E ele disse, não, o quê? Ninguém vai vender os seus filhos agora, é muito perigoso. Muita gente foi presa recentemente. O que aconteceu ali foi um grande terremoto para esses negociadores locais. E isso também afugentou os viajantes do turismo íntimo. Foi um agito no país inteiro. Nesse ponto, a Colômbia passou a completar várias missões próprias. E o time disse, depois disso, a parte mais importante da operação é a reabilitação desses menores. Então, nós fizemos parceria com organizações especializadas e procuramos examinar orfanatos de boa reputação, com boa antecedência, para que quando esses menores sejam resgatados, tenham um lugar seguro para onde ir. Só que, infelizmente, em muitos casos, foram os próprios familiares que venderam esses menores como escravos. Então, eles não podem voltar para casa. E o time disse, todo menor é precioso. Não podemos resolver todos esses problemas da noite para o dia, mas apenas salvando um menor, podemos devolver a vida que Deus planejou para ele. Em 2014, em uma amena tarde de fevereiro no Haiti, no país assolado pela pobreza, o Tim foi jogado no chão e algemado pela polícia local. Ele ergueu a cabeça do asfalto, enquanto observava a mulher que acabara de lhe vender 2 menores pequenos sendo levados pela polícia. Esses menores em questão eram um irmão e uma irmã de 2 e 3 anos que foram vendidos por $15 mil cada. O nome deles era Mia e Mark. Infelizmente, os seus pais não puderam ser localizados ou identificados. E o Tim não suportou a ideia de deixá-los para trás. Então ele e sua esposa decidiram que queriam adotar. Porém, o processo de adoção é bastante demorado e burocrático, e a situação piora quando os envolvidos estão em países diferentes. Lamentavelmente, durante essa batalha, a localização dos 2 menores se perdeu. A Mia havia sido afligida desde que nasceu. Ela havia se tornado a principal cuidadora do seu irmão bebê, Mark, mesmo ainda sendo uma bebê. Infelizmente, no terremoto de 2010, ela perdeu quase tudo. E depois de 8 meses, o Tim e a sua esposa descobriram o paradeiro dos irmãos. Eles estavam morando com aproximadamente 20 outros menores bem pequenos. Um dia, quando o Tim foi visitá-los no orfanato, assim que ele passou pelo portão e chegou no pátio, a Mia e o Mark correram para ele e pularam em seus braços e disseram o que sempre faziam quando o viam. Papa Blanc.
Papai Blanc. Pouco depois de o cumprimentar, eles pegaram a mochila do Tim e vasculharam para ver que tesouros poderiam encontrar. A Mia não demorou muito para pegar a caixa de barras de proteína de chocolate e quando o Tim percebeu o que estava acontecendo, a Mia estava correndo para dentro do orfanato com um enorme sorriso no rosto, segurando a caixa de barras, como se fosse uma bola de futebol. Essa caixa representava algumas das únicas refeições que o Tim e a sua equipe haviam feito naquela semana. As operações naquela região eram um pouco mais delicadas. Eles estavam inclusive prestes a entrar no mato naquele dia para verificar algumas organizações ocultas. Poucos minutos depois, a Mia saiu de casa e a caixa ainda estava em sua mão. E quando ela chegou ao chão de cimento do pátio onde o Tim estava, ela parou e olhou para ele. E o sorriso dela era tão brilhante quanto antes. E o Tim percebeu que talvez parecia ainda mais brilhante naquele momento. E aí ela virou a caixa de cabeça para baixo, mostrando a ele que todo o conteúdo que havia ali desapareceu. Ela não conseguiu esconder uma risadinha. O diretor de pós-tratamento estava com ele e observou a cena com curiosidade e disse: "Ô Tim, eu acho que a Mia pode ser uma acumuladora." E ele perguntou: "O que você quer dizer?" Aí ele falou: "Bem, acumular é uma condição comum para menores que passaram um tempo em suas vidas sem saber quando chegaria a próxima refeição. Então, mesmo quando há abundância de comida, às vezes eles pegam o que podem e escondem, só por precaução." O Tim entendeu, porque sabendo o que sabia sobre o passado da Mia, fazia todo o sentido. Então ele chegou nela e ela estava sorrindo e disse calmamente: "Mia, me mostra onde estão as barras de chocolate, ok?" Aí a Mia agarrou a mão dele e o arrastou para dentro de casa. Após o aviso do diretor, ele meio que esperava que a Mia mostrasse a ele algum ninho horrível de comida infestada de larvas, empilhado em um canto com as barras de proteína que ela havia pego. Quando eles se aproximaram de uma porta de dentro da casa, a Mia disse: "Veja, Papa Blanc." Ela falou isso enquanto abria a porta. E ela falou: "Olhe!" Na pequena sala haviam 10 menores, de 4 a 6 anos, e estavam sentados ao redor de uma mesa. Aparentemente, eles estavam fazendo algum tipo de projeto escolar de livros para colorir. Mas todos os menores estavam fazendo uma pausa. Alguém havia dado a eles o que eles pensavam ser barras de chocolate, que na verdade eram barras de proteína. Então todos estavam mastigando aquelas barras que eram muito difíceis de morder, tentando o melhor que podiam. E ele não pôde deixar de rir alto. "Papai Blanco, por favor, precisamos de mais uma barra." O Pierre não conseguiu um. Ela apontou para esse garotinho que estava sentado à mesa sem nada para roer. E ela disse: "Papai, eu fiquei sem chocolate. Por favor, eu só preciso de mais um." Aí ele olhou para as mãos dela e não tinha nenhuma barra de chocolate. Ele olhou para os bolsos dela e também não havia nenhuma barra. Rapidamente ele contou os menores ali que estavam com chocolate e era exatamente o mesmo número de barras que havia na caixa. Então o Tim se deu conta que a Mia havia dado tudo, sem guardar nenhuma barra para si mesma. E ele começou a chorar. Ela estava ali não pensando em si mesma, mas apenas no pequeno Pierre. E ela estava pedindo apenas mais uma barra, não duas. Cerca de 6 meses depois, ele estava de volta ao orfanato. E ele veio ver os menores no Natal e dar-lhes presentes que ele trouxe dos Estados Unidos. Primeiro, ele chegou com uma mochila enorme com os brinquedos suficientes para cada menor do orfanato. E a Mia foi a primeira da fila quando ele abriu a bolsa. Só que, novamente, ela não veio pelo motivo que alguém poderia imaginar. Ela vasculhou aquela bolsa por um único motivo: encontrar
brinquedo perfeito para cada um de seus colegas de classe. Quando a bolsa estava vazia, ela olhou para todos os seus amigos e sorriu com a alegria deles. E mais uma vez ela não guardou nada para si mesma e não quis nada. A sua alegria era plena em servir aos outros. O Tim, dessa vez, pensou que isso poderia acontecer. Então foi por isso que ele trouxe consigo uma sacola cheia de presentes especiais. Uma sacola só para ela. Então ele pegou a bolsa, abriu e chamou a Mia. E ele disse: Mia, você é a menor mais gentil que eu já conheci. Você ama seus amigos, não é? E ela sorriu timidamente e acenou com a cabeça. E aí ele disse: bem, esses presentes aqui são para você. Meus filhos em casa compraram para você e você deve ficar com eles. Ela apenas olhou para o Tim e viu seus olhos brilhavam, cheios de esperança e caridade. E ele disse: você entende? E ela sorriu e assentiu novamente. Então ela caiu de joelhos e começou a vasculhar os diferentes presentes na sacola. Ela olhava, manuseava cada brinquedo e olhava de forma intermitente para os seus colegas, que já estavam brincando com o que haviam recebido. O tempo todo, de forma periódica, ela olhava para o Tim para ver se ele ainda estava checando ela. O Tim entendeu que ela estava esperando ele parar de olhar para ela poder distribuir os presentes. E ele então decidiu não intervir. E ele deu um passo para trás e fingiu estar se concentrando em outra coisa. Enquanto ela pensasse que ele estava observando, ela poderia não seguir seu curso natural. Então, assim que ele a convenceu que estava completamente distraído, ela arrastou a mochila para perto de onde os outros estavam brincando. Ela então distribuiu cuidadosamente cada brinquedo para seus amiguinhos órfãos. A Mia guardou um presente para si naquele dia. Um livro que o filho mais novo do Tim comprou para ela. O nome do livro em português é Ó, os Lugares que Você Irá, do Dr. Seuss. Depois de entregar os últimos brinquedos, ela então foi até um banco no canto do pátio e abriu o livro. Ele observou à distância que ela apenas encarava a primeira página e não virava. Ela não saía da primeira página. Então, quando ele se aproximou, ele sentou ao lado dela e percebeu instantaneamente porque ela não havia saído daquela página. Na capa do livro, a Catherine, a esposa do Tim, havia colocado o novíssimo cartão de Natal da família. A Mia então começou a apontar para cada um dos filhos dele na foto. Como ela sempre gostava de fazer, ela repetia o nome de cada um deles para o Tim. Ele colocou o seu braço em volta dela e ela alinhou a cabeça ao lado dele. E ela disse: eu te amo, Papa Blanco. Ele tentou responder, mas estava tomado pela emoção e não conseguiu articular as palavras. Depois de 4 anos, o casal finalmente conseguiu trazer os 2 irmãos para sua casa no verão de 2018. Como resultado de sua longa experiência em adoção, o Tim e a Catherine criaram uma organização sem fins lucrativos chamada Children Need Families. A organização trabalha com agências de adoção, orfanatos e famílias adotivas, oferecendo um subsídio para ajudar nos custos de adoção. Depois que as famílias se inscrevem e são aprovadas, um subsídio único é concedido para compensar as taxas de adoção, honorários advocatícios e outras despesas relacionadas. Como ex-agente da CIA e depois agente secreto e agente especial da segurança interna, o Tim e a organização realizou missões de resgate em vários países, incluindo Haiti, Índia, Camboja, Guatemala, Colômbia, República Dominicana, México, Nicarágua, Costa Rica, Tailândia e Estados Unidos. No ano de 2019, o Tim foi nomeado para o Conselho Consultivo de Parceria Público-Privada da Casa Branca do Donald Trump para acabar com o tráfico humano. O conselho foi encerrado conforme exigido pela legislação habilitante em 30 de setembro de 2020. O Tim atuou como CEO da OR
até o fim do primeiro semestre desse ano, quando saiu. O Matt Osborne, então, substituiu o Tim como presidente da organização. No LinkedIn, o Matt já estava listado como presidente desde fevereiro de 2023. A OR permaneceu sendo atacada por redutos específicos da imprensa. A jornalista extremista Anna Merlin fez contínuos artigos difamatórios e outros sites replicaram essas informações vinculados por ela, de forma bastante coordenada. Em outubro de 2020, o gabinete do procurador do condado de Davis, em Utah, chegou a iniciar uma investigação sobre as reclamações de que a OR e o Tim haviam conduzido esforços ilegais de arrecadação de fundos. Nenhuma acusação foi feita, essa investigação não resultou em nada palpável e então a investigação foi finalmente encerrada em 28 de março de 2023. O Tim e sua esposa Catherine são casados há mais de 20 anos, eles têm 9 filhos, os dois incluindo a Mia e o Mark, e a família ainda reside em Utah. Mas agora vem a outra parte da história, a parte que ficou famosa. Desde que a pandemia abalou a indústria cinematográfica, quase todos os lançamentos teatrais perseguem um enigma. Os estúdios estão apostando em filmes de grande orçamento para agradar ao público ou filmes de gênero de baixo custo, especialmente o terror. Isso deixa espaço para que lançamentos direcionados a nichos ou públicos mal atendidos tenham a oportunidade de se destacar quando conseguem. Um dos poucos filmes sem franquia ou sem o gênero terror a ter sucesso nos cinemas recentemente foi o filme Revolução de Jesus, um filme voltado para os boomers, pessoas nascidas entre 1945 e 64, sobre cristãos da moda no final dos anos 60. O filme da Lionsgate arrecadou surpreendentes 52 milhões de dólares em bilheteria e está entre os 25 maiores lançamentos do ano. O sucesso inesperado desse filme deu uma balada na imprensa que ficou se perguntando, mas como? Considerando que outros filmes poderosos como Flash, Transformers, Cavaleiros dos Zodíacos fracassaram. Mas nada se compara ao que ainda ia acontecer. O estúdio Angel, com sede em Provo, em Utah, nasceu de um conflito direto com Hollywood. Em 2013, os irmãos Harmon, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, iniciaram um negócio centrado em remover nudez, palavrões e outros conteúdos potencialmente ofensivos de filmes populares e, em seguida, transmitir esses filmes filtrados para os clientes online. A Walt Disney e os outros estúdios processaram a startup, então conhecido como VidAngel, por violação de direitos autorais. Após 4 anos de batalha judicial e um pedido de falência da VidAngel, a empresa fez um acordo com os estúdios em 2020, concordando em pagar a eles cerca de 10 milhões de dólares. Os irmãos Harmon então venderam a VidAngel, que ainda opera sob propriedade diferente. Após o acordo, os membros da família lançaram o Angel Studios como uma empresa separada. Em vez de apenas limpar o conteúdo de outros estúdios, eles decidiram lançar o seu próprio. Eles sentiram que precisavam concentrar seus esforços em perseguir as histórias que Hollywood continuamente estava rejeitando. Dry Bar Comedy, uma vitrine online para stand-up limpo, foi o primeiro sucesso da empresa. Em seguida veio o fenômeno sem precedentes chamado The Chosen, que estreou no serviço de streaming da empresa em 2019 e está disponível gratuitamente para quem baixar o aplicativo. A série cobriu todos os custos de produção por meio de um financiamento de fãs, totalizando mais de 100 milhões para 4 temporadas do programa. Em Hollywood, nenhum feito jamais chegou próximo a esses números. Nunca nenhuma produção de Hollywood conseguiu se aproximar de tais números doados por fãs. A Angel decidiu, então, dedicar-se à tela grande, em um esforço para dar a seus lançamentos mais influência cultural. O primeiro lançamento da nova unidade teatral da empresa foi o filme Seu Único Filho, que saiu na Páscoa. O enredo desse filme foca na história de Abraão, quando Deus ordena que ele sacrifique seu único filho Isaac. Esse filme custou cerca de 250 mil dólares. Para distribuir e comercializar o filme, a Angel levantou um pouco mais de $1 milhão de 1.800 investidores. Então, Seu Único Filho estreou em terceiro lugar nas bilheterias, atrás de grandes lançamentos como o Dungeons & Dragons.
o filme arrecadou quase 13 milhões no mercado doméstico. E então veio Sound of Freedom. Mas vamos voltar um pouco no tempo, em alguns anos atrás. Para o diretor Alejandro Monteverde, a resposta é simples. Sound of Freedom foi um chamado. Ele se sentou para escrever o filme em 2017, depois de ver um segmento em um noticiário noturno. Ele também costumava conferir os programas 60 Minutos, 20/20, Dateline, e costumava gravar todos eles. Os episódios do programa que focavam em tráfico de menores. E ele assistiu e não conseguia dormir, porque ele disse que quando descobriu, ele sabia da existência do tráfico de adultos, mas ele não sabia que isso estava acontecendo com menores também. E no dia seguinte, ele disse: eu preciso escrever um filme sobre esse assunto. Com o roteirista Rudy Barr, ele criou um roteiro totalmente fictício chamado The Model, sobre um cara endinheirado e livre que descobre um comércio clandestino de menores que estão sendo explorados e, a partir daí, passa a comprar esses menores de volta em segurança. Mas as coisas iam mudar. Um produtor que se associou ao filme, ainda nascente, perguntou ao Alejandro se ele já tinha ouvido falar de Tim Ballard. E então ele falou não. Aí pesquisou no Google. Os resultados online foram abundantes e incluíram uma brilhante reportagem de uma afiliada da CBS News de 2014 sobre a OR, em uma ação conjunta entre eles e o governo colombiano que resgatou 123 pessoas que haviam sido traficadas, 55 das quais eram menores, e ele ficou tipo, uau, eu quero conhecer esse cara. E então ele foi atrás do Tim e viu que a história do Tim superava da sua ficção. Então, com o Tim, ele reescreveu o roteiro e agora o filme retrataria uma visão fortemente ficcional do resgate colombiano de alguns anos atrás, tendo o Tim como personagem principal. O Tim, então, solicitou pessoalmente que o ator Jim Caviezel o retratasse, porque ficou impressionado com a atuação dele como Edmond Dantes em O Conde de Monte Cristo. E o Jim Caviezel, por sua vez, é mais conhecido pela sua atuação no fenômeno A Paixão de Cristo de Mel Gibson, que arrecadou milhares de dólares nas bilheterias americanas e por todo o mundo. A atriz vencedora do Oscar, Mira Sorvino, também foi escalada para interpretar a esposa do Tim no filme. A fim de se preparar para o seu papel como Timothy Ballard, o Jim não apenas pintou o cabelo de loiro, mas passou vários dias acompanhando o Tim e a equipe da OR para ter uma ideia do que eles faziam. Então ele treinou com o Tim em um campo de tiro, ele conheceu os diretores, os parceiros corporativos da OR, e na época ele até deu uma entrevista: olha, este é o segundo filme mais importante que eu já fiz desde A Paixão de Cristo. Vai afetar o salvamento de muitos menores e vai mudar vidas. Também trará muita luz para a escuridão. Sound of Freedom foi produzido de forma independente por 14,5 milhões e financiado principalmente por um grupo de patrocinadores mexicanos e alguns milionários como o famoso Tony Robbins. A produtora do filme foi a Santa Fe Films. A fotografia principal começou no verão de 2018. A maior parte do filme foi filmada em Cartagena, Colômbia, e cenas adicionais foram filmadas em Calexico, na Califórnia. Nesse processo de produção do filme, uma divisão internacional da Fox fechou um acordo para um futuro lançamento na América Latina. Acontece que depois que o filme foi concluído, a Fox foi adquirida pela Disney em uma fusão bilionária. E alguns filmes acabaram sofrendo com isso, sendo adiados ou lançados fora de uma janela teatral. Mas para esse em questão, as coisas ficariam ainda piores. Os executivos da Disney disseram para o produtor do filme: olha, nós não podemos lançar esse projeto. A Disney, por sua vez, nega essa versão. Eles disseram, através de um porta-voz, que dada a natureza internacional da pré-fusão, a divisão de estúdios da empresa não tinha conhecimento do filme. Só que o produtor Eduardo Verasteg passou mais de um ano até que a Disney, que não sabia da existência, liberasse os direitos do filme. E ele finalmente conseguiu comprar de volta. Então, nos anos seguintes, ele moveu esforços para tentar encaixar o longa em outros distribuidores de cinema e serviços de streaming. Todas se recusaram, incluindo a Netflix e a Amazon.
que repassaram o filme. O Eduardo disse que alguns estúdios até se recusavam a falar com ele, e ele dizia: olha, esse filme não é sobre mim, esse filme é sobre menores, precisamos levar esse assunto à tona. Mas as portas simplesmente se fecharam, e ele até tentou ver um esquema para lançar o filme nos cinemas, mas aí a pandemia chegou e mais 3 anos se passaram. Em desespero, ele chegou a pensar que poderia colocar o filme no YouTube. Mas aí ele se deu conta que o YouTube poderia derrubar. E ele falou: bom, então eu vou colocar no Facebook. Mas aí ele analisou que o Facebook poderia fazer o mesmo. E ele disse que isso foi muito, muito frustrante. Paralelo a isso, o Jim Caviezel foi em uma conferência e descreveu sobre o flagelo desses menores que são sequestrados e vendidos, escravizados. E ele falou: olha, eu não sabia disso até gravar o filme. E ele usou um dialeto que é muito usado por uma organização que eu não posso falar o nome aqui no YouTube, mas é uma organização polêmica e muito ligada a algumas teorias da conspiração. O próprio Jim chegou a participar de uma conferência dessa organização para falar desse assunto. A imprensa ficou indignada, saiu até na CNN, e eles o chamaram de apoiador dessa organização e emitiram vários ataques porque ele era uma figura muito famosa que estava alimentando a ideia de que pessoas são escravizadas para fins íntimos para outras pessoas. Bom, o tempo passou e o Eduardo não desistiu. Então, em março desse ano, ele abordou os irmãos Hermans com os direitos de lançamento. E os executivos da Angel avaliaram o Sound of Freedom com os métodos que eles usam para testar os novos projetos para uma potencial luz verde. Então eles pegaram o filme e mostraram para um grupo de discussão online formado por investidores em projetos anteriores da Angel. Um grupo de cerca de 100 mil pessoas, conhecido como Angel Guild. Poucos dias após o voto sim da Angel Guild, o estúdio então adquiriu o Sound of Freedom e se moveu rapidamente, essa é a outra parte inacreditável da história, para lançar o filme ainda esse ano nos cinemas. Um movimento que raramente acontece. Normalmente os filmes têm uma data de lançamento marcada com 1, 2 ou até mais anos de antecedência. Aí eles pegaram aquele filme, Seu Único Filho, que estava prestes a estrear no dia 31 de março, e anexaram o trailer do Sound of Freedom. E aí que a história não para. Em maio, a Angel entrou com uma oferta pública para arrecadar o dinheiro necessário para distribuir o filme nos cinemas e comercializar o lançamento. Cerca de 7 mil pessoas investiram entre 10 e 25 mil dólares cada, atingindo a meta de 5 milhões da Angel em 2 semanas. Esses investidores ganharam até 25% do lucro em seu investimento com as receitas dos ingressos do filme. Alguns já haviam até apoiado o Seu Único Filho, já haviam recebido cheques de lucro desse investimento anterior. O Neil Harmon, um dos irmãos, veio a público e disse: olha, para a imprensa, muitas opiniões pessoais foram compartilhadas sobre esse filme por atores, produtores e outros. Essas opiniões são próprias e eles são livres para falar como quiserem. Mas o que achamos unificador nesse filme é que o assunto é verdadeiro. Todos podemos concordar que vale a pena lutar pelos menores. Aí a Angel promoveu o Sound of Freedom com seu pequeno orçamento. Mídias sociais, outdoors e anúncios de rádio e alguns até mesmo em TV. Infelizmente, os anúncios eram bastante limitados. Só que aí, grupos de mídia voltados ao público religioso e também pessoas mais tradicionais se uniram, especialmente ao redor da produção, e influenciadores da mesma linha passaram a anunciá-lo como uma causa nas mídias sociais, incluindo contas compartilhando um endosso de Mel Gibson. Enquanto isso, a imprensa fez de conta que o longa não existia, apesar do contínuo discurso de apoie o cinema independente. Uma mensagem do Jim Caviezel foi incluída no final do filme, falando diretamente ao público. Ele forneceu estatísticas alarmantes sobre essa situação, mencionou toda a resistência, os obstáculos que eles enfrentaram para fazer o filme e, em seguida, incentivou o público a pegar seus telefones e escanear o código na tela. Isso levaria a um aplicativo onde os usuários podem ajudar a espalhar a palavra comprando mais ingressos para o filme. Pague adiante. Então o filme foi lançado em 4 de julho de 2023. Antes do seu lançamento, o filme vendeu 10 milhões em pré-venda de ingressos em 2.626 salas de cinema. Originalmente, a produção foi projetada para arrecadar de 11 a 15 milhões em sua primeira semana de lançamento, com algumas estimativas chegando a 20 milhões.
O filme, então, arrecadou 14,2 milhões no primeiro dia de lançamento, 3,6 milhões no segundo e 3,5 milhões no terceiro, totalizando 21,3 milhões de terça a quinta-feira, elevando as estimativas de 6 dias para 36 milhões. Aí no fim de semana ele arrecadou mais 18,2 milhões e o total foi de 40,2 milhões em 6 dias, terminando em terceiro lugar nas bilheterias. Esse sucesso surpreendeu muitos especialistas da indústria, especialmente considerando que ele só foi lançado em 2.850 salas de cinema, consideravelmente menos que o filme de terror sobrenatural A Porta Vermelha, que estava em 3.188 salas, e Indiana Jones e o Chamado do Destino, que estava em 4.600 salas. O filme então foi expandido para 3.265 salas de cinema no seu segundo final de semana e arrecadou 24,7 milhões, um aumento de 26%, terminando em segundo lugar, atrás do recém-chegado Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1, protagonizado pelo Tom Cruise. O longa, então, ultrapassou a impressionante marca de 100 milhões nas bilheterias no seu 16º dia de lançamento. Aí os especialistas começaram a prever que o filme seria esmagado no seu terceiro fim de semana por conta dos novos recém-chegados Barbie e Oppenheimer. Eles disseram que o filme não vai segurar as pontas com Missão Impossível e mais esses dois filmes, incluindo Barbie, que era muito esperado. Mas então, para surpresa de todos, o filme independente conquistou um desempenho de terceiro fim de semana mais forte do que o seu primeiro. Um feito impressionante, considerando a forte concorrência do Barbieheimer. Enquanto isso, nas redações de mídia, o silêncio falava mais alto. Inicialmente, apenas 3 veículos tradicionais de cinema soltaram críticas do filme: a Variety, a Rolling Stone e o RogerEbert.com. Apenas um único jornal de grande alcance fez uma reportagem antecedendo a estreia, o Wall Street Journal, que tende a ser um jornal mais equilibrado. O número limitado de críticos profissionais que avaliaram o filme na época tiveram reações mistas. O resenhista Owen, da Variety, achou o filme atraente e elogiou seu retrato autêntico de uma questão importante, mas ainda soltou algumas farpas dizendo que isso poderia instigar pessoas a teorias da conspiração. Em contraste, a Rolling Stone criticou o filme de cima a baixo, associando-a totalmente a crenças de um grupo político marginalizado nos Estados Unidos, e o outro resenhista também ficou consternado com o filme. O chocante é que os 3 resenhistas admitiram que o filme não faz nenhuma menção a tal grupo político ou a nenhuma teoria que eles mencionam em suas resenhas. Enquanto isso, o New York Times não apenas se recusou a avaliar o filme, mas também não mencionou de nenhuma forma em suas reportagens de entretenimento, incluindo relatórios de bilheteria. Outros veículos notáveis, como Los Angeles Times, Vanity Fair, Vulture, Washington Post e a maior revista de cinema Hollywood Reporter, se recusaram a publicar qualquer resenha sobre o filme. Os principais portais nacionais de cinema do Brasil fizeram o mesmo: Cinepop, Adoro Cinema e Omelete. Essa falta de cobertura foi surpreendente, dado o sucesso do filme, que teve um desempenho além das expectativas no seu dia de estreia, depois ocupou o primeiro lugar nas bilheterias domésticas, chegou a superar no dia a bilheteria do milionário Indiana Jones, passou a ficar na frente nas diárias contra Missão Impossível. Enquanto o filme ficava cada vez mais forte nos cinemas, ele começou a viralizar no mundo inteiro, através das redes sociais. Então a mídia anti-silenciosa, de um dia para o outro, encontrou maneiras de torná-lo divisivo, começando um bombardeio em massa de difamação, misturado com política e ataques à estrela do filme Jim Caviezel. Até a CNN, uma emissora de TV a cabo, se juntou à baixaria. Todos esses sites começaram a fazer resenhas altamente negativas, incluindo a do Los Angeles Times. A Rolling Stone, por sua vez, não se contentou com sua resenha. Para dissuadir as pessoas de conferirem o filme, uma das suas manchetes chocou a muitos.
Eles colocaram assim: Sound of Freedom é um filme de super-herói para pais com vermes cerebrais. Eles também fizeram um ótimo trabalho ao encontrar alguns especialistas que disseram exatamente o que eles queriam que eles disseram. Muita imprecisão, aquilo ali não acontece, não é assim, etc. Em uma entrevista na CBS Rádio, um influente colunista da cultura pop descreveu que o sucesso do filme poderia ser atribuído a tipos xenófobos, pró-Trump e pró-vida, embora o filme não mencione Trump nem a questão pró-vida no seu enredo. Então a revista de negócios convidou Noam Berlaski para fazer uma crítica detonando o filme em seu site. Só que esse mesmo crítico fez um tweet em 2017 reclamando que os predadores são essencialmente um grupo estigmatizado. Outro agravante é que esse jornalista é filiado a várias organizações que defendem predadores e ele era porta-voz de uma dessas organizações nefastas. Os veículos nacionais então basicamente replicaram essas informações e de lá pra cá a imprensa não parou, dizendo que é um esquema de ingressos fantasmas, que essa campanha de convidar outras pessoas para assistir o filme é errado e várias alegações nesse pé. Um outro ponto que chamou bastante atenção é que alguns espectadores do filme acusaram a AMC, uma enorme rede de cinemas, de sabotar deliberadamente as exibições do filme de forma ostensiva para censurá-lo e prejudicar seu desempenho. A AMC negou vigorosamente essas alegações, com o próprio CEO Adam Aron chamando isso de teoria da conspiração no Twitter. Só que os telespectadores continuaram alegando problemas com ar-condicionado nas salas de cinema do filme, ar-condicionado quebrado, volume altamente baixo e até mesmo pessoas que chegam lá com ingresso e eles dizem: olha, nós vamos reembolsar vocês porque estamos tendo problemas com o local da exibição. Essas acusações não foram feitas apenas por pessoas anônimas. O boxeador peso pesado David Nino Rodrigues foi um dos acusadores de maior destaque. Ele disse que na sala de cinema em que ele foi, o áudio do filme estava muito baixo. E aí outras pessoas começaram a compartilhar suas histórias também. Um jornal mais honesto chamado CT convidou funcionários com experiências em ministérios anti-escravidão e os entrevistou para saber o que eles achavam da precisão do filme em relação a essas histórias sendo dramatizadas. Os especialistas dessas organizações disseram que, obviamente, como todas as outras produções, as cenas que têm destaque são aqueles tipos de resgates ou situações que acontecem mais raramente, e não aqueles tipos de aliciamento mais simples, que acaba sendo mais comum. Eles disseram: olha, nós não estamos derrubando portas o tempo todo, ou levando as pessoas para trás, mas a mensagem e o alerta que o filme está passando é importante porque as pessoas estão sabendo. Estamos vendo várias pessoas que simplesmente disseram: até ver o filme eu não sabia que isso existia. Os profissionais concordaram que o filme não retrata o tema de forma 100% realista, porque é um filme, mas disseram: isso não anula o ponto real, que é a informação de que isso existe e de que isso está acontecendo. Nesse meio tempo, agora esses dias, o ex-presidente Donald Trump fez uma exibição do filme em uma de suas propriedades, considerando que na sua gestão ele fez esforços para tentar atacar esse tipo de ação e etc. E o diretor do filme, Alejandro, ele não quis participar desses encontros com políticos mais específicos. Ele até disse a Angel, quando pessoas desse espectro político começaram a abraçar o filme, de que ele não iria participar e tal, porque ele não queria ser associado a isso, embora questionaram que recentemente a Casa Branca do presidente Joe Biden exibiu outros filmes que acabaram de lançar e nenhum crítico olhou para isso com maus olhos. Mas ele deu uma entrevista e disse assim: nunca em 1 milhão de anos eu imaginei que isso seria político, sabe? Embora tomamos grandes liberdades com os fatos, dramatização, eu li artigos sobre o que acontece com esses menores. Eu vi isso na mídia muito antes de tudo isso virar política. Eu sempre pensei que esse seria um filme em que todos nós nos reuniríamos. No dia 10 de julho, o Jim agradeceu o público. Ele gravou um vídeo e disse: olha, eu sempre disse, ou você quer ser amado por muitos, como o mundo ou Hollywood, ou você pode ser amado por um que é Deus. Porque o amor não vem do homem, vem de cima. Eu estou aqui pensando em todos vocês, americanos incríveis, que estão lutando na batalha e nos ajudando nessa guerra contra o maior mal que já existiu. Porque você sabe que os filhos de Deus não estão à venda. Eu quero agradecer a todos por nos ajudar a chegar a 2 milhões de ingressos e obrigado por não deixar a mídia nos silenciar.
suas vozes foram ouvidas e eu te amo. O Jim não vai poder mais se manifestar e ele infelizmente não pode responder entrevistas e pedidos de entrevista por conta da greve dos atores. Ele é membro do sindicato, então ele, como qualquer outro ator, é impedido de fazer comentários e qualquer tipo de promoção de qualquer tipo de filme, incluindo um que está em lançamento. Até o momento de gravação desse episódio, o filme está com 99% de aprovação do público no Rotten Tomatoes e 70% da crítica. O total de bilheteria até esse momento é 133 milhões 994 e 647 mil dólares só nos Estados Unidos. É o lançamento independente de maior bilheteria desde a reabertura dos cinemas em 2021. O filme ainda não tem data prevista de lançamento no Brasil, mas alguns países da América Latina já foram selecionados para o lançamento. Eu ainda não vi o filme, antes que perguntem, eu até tentei, só que o problema era que a qualidade, a gravação da pessoa que fez, pelo menos o que eu peguei, a pessoa que gravou no cinema, fez com uma qualidade muito baixa. E eu achei que não valeria a pena, já que eu não gravaria o vídeo para contar a história do filme, então eu tentei fazer a pesquisa evitando todo tipo de spoiler. Meu Deus, eu tinha que botar assim a mão na tela para tampar, porque às vezes em alguns sites que eu entrava, abri uma janela já para começar o trailer, foi um desespero, mas eu consegui me proteger o máximo que eu podia. Eu também quero ver como é que vai acontecer essa distribuição, já pensou em qual plataforma de streaming o filme vai parar. Mas a minha experiência com o filme é muito interessante, porque eu já tinha ouvido falar da Angel Studios por causa do The Chosen, né, bem famoso. Se você tem o Netflix, você vai encontrar que tem lá. Só que o que acontece? Eu vi um pouco mais a fundo da Angel por conta desse filme Seu Único Filho, porque quando esse filme estava saindo, na época, tinha uma outra produção que estava sendo lançada, e aí tem um site americano que ele fica narrando as diárias de bilheteria. Então, o quanto os filmes arrecadaram aquele dia, eles colocam lá em ordem de posição, é bem interessante, você pode ver as bilheterias não só desse ano, mas de anos anteriores e tal. Aí eu estava vendo quanto um filme na época estava arrecadando, justo quando esse filme foi lançado. E aí eu lembro que quando eu vi no ranking, eu fiquei surpreso pelo número de salas em que o Seu Único Filho foi lançado, pelo fato de eu nunca ter ouvido falar do nome dele. E aí eu cliquei. Aí eu vi que era um filme da Angel Studios e tal. E aí, como eu cubro histórias envolvendo Hollywood, né? Vocês sabem, tem várias investigações aqui, a saga Armie Hammer, o julgamento de John Depp vs Amber Heard. E olha, tem centenas de celebridades. Se vocês irem no Gustavo Report ou no Na Mira, vocês vão encontrar. Algumas eu até vou mencionar agora, mais pra frente na análise. Esse filme já chamou a atenção por conta já da arrecadação pré-ingressos. Aí foi aí que eu fiquei sabendo, isso já na primeira semana. Eu fiquei assim bem chocado mesmo, porque quem já acompanha a indústria, entende como funciona, esse valor é um valor alto e normalmente quando se arrecada esse tanto na pré-venda, você começa a supor que a estreia vai ser grande, né? Vai atrair muitas pessoas. Então o filme estreou, aí eu vi que a Variety tinha feito a resenha, vi por acaso no Rolling Stone também, que eles estavam detonando e tal, mas até então, né, era uma coisa mais restrita, isso não tinha circulado. Com o sucesso do filme, né, a explosão começou a acontecer e aí as manchetes passaram a sair em todo lugar. Como eu já planejava contar a história real do filme aqui no canal, porque eu planejava fazer isso quando o filme chegasse ao Brasil, que é normalmente o que eu espero para fazer, porque tem mais engajamento, então é mais chance do vídeo circular e alcançar mais pessoas. Então, quando saiu e eu vi que ainda não tinha data de lançamento para ser lançado aqui no Brasil, eu pensei, vou esperar assim que, sabe, porque eu vi, né, com esse sucesso nos Estados Unidos, com certeza vão lançar aqui. Mas aí, quando a coisa começou a pegar mesmo, que eu vi, não, isso aí vai se espalhar para o mundo todo, eu já comecei a separar os links de tudo que eu estava vendo, para que quando eu fosse roteirizar, eu tivesse mais um equilíbrio para montar todo o roteiro, né? Considerando que é bastante exaustivo quando você vai pegar algo assim tão recente, é muita coisa que precisa filtrar e tal, e buscar. E eu esperei passar as semanas para ver até onde a história chegaria, para poder trazer o melhor conteúdo aqui para vocês. E o momento chegou. Se você me perguntar, você está surpreso com tudo isso que aconteceu? Eu vou te dizer não. A única coisa que me surpreende são os truques de retórica. Mas, no geral, nada é novo para mim, porque como eu cubro muitos casos e alguns, a participação da imprensa é assim, né, diabólica, vamos usar essa palavra, né? Quantas histórias aqui nós já debatemos que a imprensa jogou pessoas inocentes na cadeia, falsificações, né, jornalistas que inventaram mentiras e depois só, ai, desculpa, fizemos errado e tal, e a vida da pessoa acabou, gente, até que tirou a própria vida por conta de uma notícia enganosa que saiu na TV.
Então, assim, nada disso realmente me choca. Mas é óbvio que há muitos pontos aqui que podem ser considerados. É discutível se a representação do assunto no filme é realista, como acontece com praticamente qualquer filme baseado em uma história real. Falando aqui em defesa dos roteiristas, porque eu me considero um, porque eu escrevi um livro em formato roteiro, eu tenho outros projetos escritos, embora não lançados, eu recentemente vinha planejando escrever uma história envolvendo um terapeuta. Atendo pessoas, trabalho com pessoas, atendo online, pacientes. Obviamente, muita coisa que eu estava planejando é altamente dramatizada, é níveis de atendimento que você leva, porque aquilo ali é uma ficção, você precisa colocar o que é melhor, o que é mais chamativo, e não aquela questão diária, aquelas coisas literalmente básicas que vão acontecendo, senão, né, nada chama atenção e aquilo se torna chato. Obviamente, quando alguma coisa é passado para ficção, tudo é levado a um nível a mais para dramatizar. Claro, existem excessos que realmente são condenatórios. Nós podemos pegar o exemplo do próprio filme Titanic. Todo mundo sabe que existe um navio Titanic que afundou. Mas aquilo ali que aconteceu dentro do barco, realmente houve uma história de amor entre o Jack e a Rose? Obviamente não. Ainda assim, eu nunca vi nenhum crítico se queixando disso. Pelo contrário, eu me lembro de uma minissérie chamada Miss América, que eu me recusei a ver, porque existe um site que ele avalia todas as produções que são baseadas em fatos reais. Então eles fazem uma investigação, é muito interessante, trazendo o que é fato e o que é inventado para o filme. E esse é um site que existe há muitos anos e eles são bastante assim honestos, neutros por tudo que eu já vi ali, e eles ficaram muito chocados. Eles inclusive tinham ali uma edição editorial que eu nunca vi em nenhuma outra resenha, que era o repúdio dessa produção Miss América, até estrelada pela aquela atriz Cate Blanchett. Até que escreveram algo muito interessante, que as pessoas que produziram essa minissérie, de fato, esperam que o seu público seja idiota, essa foi a palavra que eles usaram, ou imbecil, para não reconhecer todos os eventos mentirosos. Eles não apenas inventaram histórias para difamar essa personagem real dessa minissérie, como eles simplesmente pegaram coisas, por exemplo, um dos eventos que me chocou é que essa mulher participou de um debate, então, num debate televisivo, isso há muitos anos atrás, quando ela era viva, etc. Nesse debate ela saiu super bem e a pessoa que ela estava debatendo foi pega numa mentira ao vivo. Aí o que aconteceu? Dentro dessa minissérie, eles recriam essa cena, só que eles fazem o contrário. A personagem principal sai como mentirosa e como a pessoa que inventou a mentira e como alguém que perdeu no debate. Então, absolutamente tudo na minissérie é 100% falso para denegrir essa mulher que essas pessoas que decidiram fazer a história odeiam. Eu soube que a família até entrou com processo e eu espero que, se o processo ainda estiver acontecendo, eles ganhem, mas arranquem cada centavo da atriz, da Cate Blanchett, porque ela é produtora executiva, então ela é responsável, ela não simplesmente chegou ali para ler as falas, e das outras pessoas envolvidas, porque o nível de mau caratismo envolvendo essa produção me deixou perplexo, porque ali eles foram, era tanto fato fake, olha, eu acho que não tinha uma coisa real do que eles narraram ali, eles distorceram absolutamente tudo para vilanizar essa mulher, coitada, que já está enterrada há muitos anos. Eu procurei para ver se algum desses veículos denunciaram essa falsidade toda, e nenhum deles fez nada disso. A realidade é que nem esses resenhistas são confiáveis hoje em dia. E eu te desafio, procure Miss América, se você acha que eu estou inventando isso aqui, se você não acredita, procure e você vai ver. Tudo que está ali é mentira, e a história da mulher não tem nada a ver com a história que é contada ali. Eu me recusei a assistir porque eu falei, eu não vou ganhar nada assistindo algo que é totalmente venenoso, inventoso, contra alguém que nem está aqui para se defender. Confesso que para mim seria mais do que chocante e curioso ver que desculpa qualquer um teria para defender essa produção em questão. Porque quando você olha para cá, a hipocrisia midiática envolvendo esse filme é enorme. Primeira coisa, que abordagens criativas para apoiar filmes independentes não são novidade, como a imprensa está fazendo parecer. Nossa, esse negócio de compre ingresso e dê para outra pessoa, uau! Gente, eu já ouvi falar disso há muitos anos atrás, que filmes independentes fazem isso, porque quanto maior bilheteria o filme conseguir, mais impacto ele vai chamar, mais atenção ele vai conseguir, já que a imprensa nunca está ali para ajudar, embora eles sejam supostamente pró-igualdade, pró
filmes independentes. O motivo do sucesso pode envolver vários fatores. É possível, primeiro, que os espectadores simplesmente queiram ouvir uma história que nunca ouviram antes várias vezes, que é verdadeiramente o caso aqui. Fato de que o filme agradou demais o público, então isso faz com que o boca a boca tenha maior alcance e maior impacto também. E nesse caso, eu acredito que a próxima Missão Impossível para o Tom Cruise pode ser muito bem persuadir um estúdio de Hollywood a encomendar um roteiro original focado em uma história não política ou repleto de pautas ideológicas. No entanto, mesmo a Hollywood, criativamente e moralmente falida, presta atenção ao resultado desse filme. Os grandes estúdios sempre dominaram o campo por muito tempo, porque tinham um oligopólio de financiamento, marketing e acesso aos cinemas. Isso não é mais o caso agora. Embora eles ainda tenham uma força gigantesca que não pode ser desconsiderada, há também espaço para outras pessoas, assim como o surgimento de canais alternativos elevou a qualidade que geralmente era inferior da televisão aberta a projetos independentes com qualidade e seguidores leais que aumentaram toda essa diversidade de variedade nos filmes. Só que a mídia decidiu tornar esse filme o seu último alvo em uma tentativa de pintar todas as coisas bem-sucedidas fora de seu alcance como outro pânico de conspiração moral do lado político que eles abominam. E apesar disso, Sound of Freedom continua sendo um sucesso. Algo que nenhuma mídia vai conseguir esconder mais. Você pensaria que, em meio a incontáveis divergências entre todos os lados políticos, uma área vital poderia chegar a um acordo, o bem-estar dos menores? E você também pensaria que ambos os lados concordariam que atrair menores, pegá-los na rua ou sequestrá-los na fronteira por aqueles que vendem como escravos íntimos é realmente abominável. Só que, infelizmente, você estaria errado sobre isso. As manchetes de sites nacionais que eu vi no Google mencionando o filme são pavorosas. Manchetes dizendo que o filme até está recrutando pessoas. Tipo, como que você consegue recrutar para uma política extrema através de um filme que nem menciona a tal política que eles estão alegando? Para piorar, a imprensa passou a usar o adjetivo supostamente quando se trata de falar que o Tim ajudou a resgatar menores. E outros veículos de mídia estavam dizendo que o problema do Tim é que ele era um salvador branco para menores afro-americanos. Quem se importa que ele era branco? Se ele não ajudasse esses menores, aí diriam que isso era um ato racista. Mas aí se ele ajuda, ainda assim, o problema é porque é um branco ajudando uma pessoa de outra cor? E o pior é que, de repente, para a imprensa, a política pessoal de uma estrela do filme, o Jim Caviezel, importa e afeta o tema do filme em que ele atua. Só que, no entanto, quando Top Gun ou Missão Impossível foram lançados, nós não fomos inundados com histórias sobre o papel do Tom Cruise na excêntrica Igreja da Cientologia, que tem centenas de acusações criminais nas costas. O Washington Post não atacou o filme The Flash por conta das travessuras criminosas do Ezra Miller no ano passado. Aliás, aventuras que eu cobri aqui em um episódio de 2 horas. Aí a gente tem a questão também dos veículos de mídia tentando limpar a barra da Disney, tipo, não, eles não negaram. A Disney nem sabia da existência do filme. Tá, como é que a Disney não sabia da existência do filme se ele teve que ser comprado de volta? Como eles vendem um filme que eles nem sabem que existem? Me conta outra. Outro ponto que não é leviano falar, que a Disney tem sim um histórico envolvendo menores atacados. É só você olhar, tem um vídeo aqui no canal chamado A Desesperadora História do filme Olhos Famintos. Você vai ver a história real que inspirou o filme e a pessoa que fez o filme, Victor Salva, que foi preso por brutalizar o menor da pior maneira possível e fez filmes na Disney que, tipo assim, não estamos nem aí pro seu histórico criminal, querido. Vamos fazer mesmo filme porque o que a gente quer é dinheiro. A Disney tem um ex-CEO da Disney, teve uma acusação gigantesca de um garoto que o acusou de violação na época. Quando isso veio à tona, a imprensa, tipo, tentou, as vítimas que antes deveriam todas ser acreditadas, a imprensa acabou com a raça do menino. Tem um adulto do Disney Channel que passou por várias séries dele, que recentemente foi preso por atacar menores. A Disney é dona da ABC e recentemente um produtor poderoso de notícias foi preso com FBI tudo na casa dele por
atacar menores e muitos materiais de violação de menores no seu computador. São vários escândalos de cima a baixo, então se isso é coincidência ou não, aí cada um pensa o que quiser. Só que a grande questão aqui é que eles bloquearam o filme sim. E o mais chocante é que todos esses veículos que atacaram o filme, elogiaram um filme da Netflix chamado Lindinhas. Se você olhar a capa, você vai ver que é um absurdo. Meninas pequenas, em trajes absurdo, dançando de maneira provocativa. E aí, isso é normal? O outro ponto é o descaramento de querer dizer que esse tipo de coisa é teoria da conspiração, embora eu queria muito que fosse. Alguém lembra daquele homem rico que criou uma rede inteira dedicada a escravos íntimos em uma ilha? Lembra? Para, inclusive, até príncipes, vários políticos, ex-presidentes, pessoas que iam lá e que depois ele se foi numa prisão de uma maneira super misteriosa. Alguém lembra dele? Jeffrey alguma coisa, né? Isso aconteceu mesmo ou foi um sonho que eu tive alguns anos atrás? A pergunta que você se faz é: a quem esses veículos estão vinculados? Bom, para começar, a mesma pessoa é dona dos maiores sites de cinema. A maior parte desses sites de cinema, revistas, jornais, pertencem à mesma companhia. E a maior parte deles também opera na Califórnia. Aí o curioso é que você pode pesquisar se você quiser, é que apenas há alguns dias a força legislativa dominante da Califórnia bloqueou um projeto de lei que tornaria o tráfico íntimo infantil um crime grave. O projeto de lei que colocaria o tráfico íntimo infantil no mesmo nível de violação ou homicídio, de modo que os perpetradores passariam a vida na prisão, foi derrubado. Quando questionado, os políticos do comitê argumentaram que a prisão é prejudicial. Eles disseram assim: não vamos construir um sistema de sentenças profundamente falho que pune injustamente as comunidades desfavorecidas. Então, tipo assim, são comunidades desfavorecidas que cometem tráfico. Tem alguém aqui que engole mesmo essa desculpa? Outro político que bloqueou o projeto disse assim: tudo que eles fazem é aumentar nosso investimento em sistemas de dano e subjugação às custas dos investimentos que as comunidades precisam para que isso não seja um problema. Para começar, surpreendentemente, enquanto a mídia trabalhava em dobro para difamar o filme, veio à tona que o Departamento de Justiça do atual presidente americano removeu discretamente informações sobre o tráfico íntimo de seu site no início desse ano. Aproximadamente 2/3 do texto na página do site anti-tráfico íntimo infantil do Departamento de Justiça foi cortado, incluindo seções sobre o tráfico íntimo internacional, o tráfico íntimo doméstico e menores que são vítimas de depravação. Victor Marx, chefe de uma organização que resgata vítimas, disse assim: as recentes mudanças no site do departamento, particularmente a remoção dessas seções específicas envolvendo menores, levantam preocupações muito válidas. A mensagem que estamos enviando para os nossos filhos e para os criminosos e para as mulheres, é que, em geral, o governo não se importa. E agora nós vamos aos números. Infelizmente, não são de bilheteria. Embora seja difícil obter os números definitivos sobre, infelizmente, essas ações, pessoas escravizadas, o relatório de estimativas globais da escravidão moderna, divulgado em setembro do ano passado, ofereceu uma estimativa impressionante, encontrando cerca de 27,6 milhões de pessoas em trabalho forçado. O preocupante relatório também constatou que 17,3 milhões são explorados no setor privado, 6,3 milhões em exploração íntima comercial forçada e 3,9 milhões são forçados até mesmo pelo Estado em seus respectivos países. A parte que envolve menores, em particular, é de revirar o estômago. O relatório constatou que um total de 1,7 milhões de menores estão em exploração íntima comercial, constituindo mais da metade de todos os menores de trabalho forçado. No geral, 3,3 milhões de menores estão em uma situação de trabalho forçado em um determinado dia, incluindo trabalhos impostos pelo governo e outras situações de trabalho forçado. De acordo com a organização sem fins lucrativos Salvem os Filhos, 27% de todas as vítimas de tráfico são menores. História após história reconta o rosto humano dessas estatísticas impressionantes. A própria CNN entrevistou uma mulher chamada Carla, que revelou que se tornou vítima quando tinha apenas 12 anos de idade. Ela disse que foi atacada intimamente 43 mil vezes por até 30 homens por dia durante cerca de 4 anos. A entrevista dela é de cortar qualquer coração, nós estamos falando 43 mil vezes. Ela disse que alguns homens riam dela quando ela chorava e ela tinha que fechar os olhos
para não ver o que eles estavam fazendo com ela, para ela não sentir nada. A Carla e milhões de pessoas como ela enfrentaram esse mal absoluto e uma explosão de fogo que deveria inflamar a fúria de muitas pessoas em uma missão incessante para acabar com essas abominações a todo custo. E a política é o que menos interessa aqui, a questão é a causa. E a isso remonta a principal preocupação sobre como os meios de comunicação estão lidando com o filme. Se as estatísticas e as histórias embutidas em um tópico que muitas vezes falha em obter a tração necessária para provocar mudanças sérias, seria de esperar que essa euforia devia ser pró-tema. O grande ponto é, pela primeira vez, milhões de olhos estão voltados para esse assunto. Várias pessoas no mundo todo estão ouvindo falar ao mesmo tempo dessa questão grave. Só que os meios de comunicação, incluindo os mais poderosos, optaram por descartar esse memorando. As manchetes desonestas não apenas desencorajaram as pessoas a assistir o filme, mas ainda foram mais longe, tentando conectar o filme a periferias para tentar diminuir a importância dele, da sua missão e do tema. A verdade é que as proclamações anteriores do Jim Caviezel, que, aliás, eu vi, não são nada demais. As divergências táticas sobre os procedimentos do time têm pouco a ver com o que realmente é real e grave. Infelizmente, o que aconteceu foi que o sucesso do filme chamou a atenção para o assunto, mas a controvérsia da imprensa chamou a atenção para a política. A imprensa, ao invés de abraçar a realidade, mostrou mais uma vez que segue a sua própria agenda, colocando-se no caminho e usando os seus tentáculos para revidar. Mas aí, o que exatamente eles estão revidando? O filme? O ator principal? Ou a revolta é que esse tema vai se tornar um assunto popular? Um assunto em que todo mundo vai acreditar e falar, não, isso existe, não é uma teoria da conspiração. Por que eles não querem que as pessoas acreditem que isso está acontecendo? Poderia-se dizer que o filme provocou uma tempestade de debate cultural, mas quando você olha a fundo, não há debate. A tempestade quem criou foi a mídia. A imprensa hoje é uma instituição corrupta e problemática. Corrupta não tanto no sentido de aceitar suborno, embora isso aconteça frequentemente, mas no sentido sistêmico. Ela falha em fazer o que afirma fazer, o que deveria fazer e o que a sociedade espera que faça. A mídia de notícias e os jornalistas estão tão entrelaçados em um círculo vicioso de manipulação mútua, criação de mitos e interesse próprio, que os jornalistas acabam precisando cada vez mais das crises para dramatizar as notícias e as emissoras de TV precisam parecer estar respondendo a essas crises. Muitas vezes, as crises, como nesse caso aqui, não são realmente crises, mas fabricação conjuntas. Os dois mecanismos ficaram tão enredados em uma teia simbiótica de mentiras que a mídia noticiosa é incapaz de dizer ao público o que é verdade. E o público muitas vezes se torna incapaz de discernir com eficácia o que é mentira. A primeira página se tornou todas as páginas, levando a histórias dramáticas, adicionando manchetes estridentes, fotos grandes e grifos alarmantes. O jornalismo tem tirado os eventos dos seus contextos secos e institucionais e os tornou emocionais em vez de racionais, imediatos em vez de considerados e sensacionais em vez de informativos. As corporações de notícias ficaram adeptas de promover a versão da realidade que desejam que o público acredite. As notícias costumam ter uma identidade dupla, uma fachada externa e uma realidade interna. A mídia hoje é como uma religião, mas ao contrário da maioria das religiões, eles não têm um código moral. A coisa mais próxima de um código moral no jornalismo hoje é não seja feio. Para a maior parte dessas pessoas, a causa de sua ideologia é tão nobre, tão sagrada, que qualquer inverdade, distorção ou ultrapassa pela causa é justificada. Quando um jornalista mente para o público, na verdade ele está dizendo: você é estúpido demais para saber o que é bom para você. Eu vou dizer qualquer coisa que preciso dizer para convencê-lo de que o meu caminho é o certo. No filme, essa frase que ficou famosa agora: os filhos de Deus não estão à venda. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito sobre a grande mídia. O papel deles não é desafiar a mentira, pelo contrário, eles têm um relacionamento muito aconchegante com ela. E a maior vantagem que o mal tem é a recusa das pessoas em reconhecê-lo. A hora de abrir os olhos é agora. Pois
Pois é, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse especial evento. Confira as outras atrações do canal, tem reportagens, tem investigações, tem tudo e muito mais aqui. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível no meu site, ou você pode falar comigo pelo Instagram. No site está tendo uma promoção bombástica, um desconto nunca antes dado, então você pode adquirir lá. Acredite, você vai se surpreender com o valor. Você pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal no Telegram, onde eu divulgo bastidores, tem muita coisa que sempre acontece primeiro por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!